Talvez a pergunta não seja: ele gosta de mim? Talvez a pergunta seja: como um homem age quando aquilo que sente é realmente profundo? Porque muitas mulheres passaram anos tentando decifrar mensagens, interpretar silêncios, encontrar significado em pequenas atitudes, tentando descobrir se existe amor onde existe apenas confusão. E quanto mais gostam, mais difícil fica enxergar a verdade. Talvez você conheça essa sensação, a sensação de ficar esperando uma mensagem, esperando uma atitude, esperando uma demonstração que nunca chega da forma que você gostaria. E então, a mente começa a trabalhar. Você tenta entender, tenta justificar, tenta explicar comportamentos que machucam seu coração. Porque quando existe sentimento, a dúvida se torna um dos maiores sofrimentos da mulher. A dúvida desgasta. A dúvida consome energia. A dúvida cria esperança onde muitas vezes deveria existir clareza. E talvez você tenha passado tempo demais tentando descobrir o que ele sente, enquanto esquecia de observar como ele age. Porque palavras podem confundir, promessas podem confundir, mas comportamentos contam histórias que a boca nem sempre revela. Afrodite diria que um homem apaixonado não é necessariamente perfeito. Ele pode ter medo, pode ter inseguranças, pode ter dificuldades emocionais. Mas existe algo que o sentimento verdadeiro faz naturalmente. Ele cria movimento. Porque quando alguém se torna importante, ela passa a ocupar espaço. Espaço nos pensamentos, espaço nas escolhas, espaço na energia, espaço no tempo. E isso é muito difícil esconder. Um homem apaixonado não precisa ser perfeito para demonstrar amor. Mas ele encontra formas de demonstrar importância. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque muitas mulheres procuram perfeição, quando deveriam observar prioridade. Afrodite diria que o comportamento de um homem apaixonado é muito mais simples do que muitas mulheres imaginam. Porque quando um homem está verdadeiramente envolvido, você não precisa viver tentando interpretar cada detalhe. A presença dele começa a falar por ele. Um homem apaixonado não transforma a mulher em uma dúvida constante. Ele cria segurança. Não perfeição. Segurança. Existe uma diferença enorme entre um homem sentir atração e um homem estar apaixonado. A atração busca momentos. A paixão busca permanência. A atração deseja presença quando é conveniente. A paixão cria espaço, cria tempo, cria aproximação, cria investimento. Afrodite observa algo muito simples. Um homem apaixonado se move na direção da mulher que ama. Ele não fica eternamente parado, esperando que tudo aconteça sozinho. Ele procura, ele se aproxima, ele demonstra interesse, ele encontra formas de estar presente, mesmo quando possui medos, mesmo quando possui limitações, mesmo quando não sabe expressar tudo o que sente. Porque sentimento verdadeiro gera movimento. E essa é uma verdade que muitas mulheres precisam ouvir. O homem apaixonado não demonstra amor apenas quando está com saudade. Ele demonstra amor através da constância, através da importância que aquela mulher ocupa em sua vida, através da forma como ela passa a fazer parte dos seus pensamentos e decisões. Afrodite diria: observe onde ele investe energia, porque energia é mais sincera do que palavras. Qualquer homem pode dizer que sente, mas nem todo homem organiza a própria vida para incluir uma mulher dentro dela. E quando um homem está apaixonado, isso acontece naturalmente. A mulher deixa de ser apenas alguém interessante. Ela passa a ser alguém relevante, alguém cuja felicidade importa, alguém cuja presença faz diferença, alguém cuja ausência é percebida. Essa é a diferença. Muitas mulheres observam o que um homem fala. Afrodite observa o que ele prioriza. Porque prioridade revela aquilo que realmente tem valor para alguém. E um homem apaixonado pode não ser perfeito nas palavras, mas dificilmente consegue esconder a importância que uma mulher ocupa dentro dele. E aqui existe algo que muitas mulheres não gostam de ouvir. Porque durante muito tempo elas foram ensinadas a escutar promessas e ignorar comportamentos. Foram ensinadas a se apegar ao potencial, aquilo que um homem diz que vai fazer, àquilo que ele promete sentir, aquilo que ele afirma querer construir, enquanto fecham os olhos para aquilo que ele realmente entrega. Afrodite diria que uma mulher consciente não se apaixona apenas pelas palavras. Ela observa a coerência, observa a presença, observa a direção. Porque amor não é apenas uma emoção. Amor é um comportamento, e comportamento deixa rastros. Um homem apaixonado não precisa ser perfeito, mas ele demonstra interesse de forma consistente. Ele não transforma a mulher em uma investigação interminável. Ele não faz com que ela passe meses tentando descobrir qual é o lugar dela na vida dele. Quando existe sentimento verdadeiro, a mulher sente presença, não confusão.
E essa diferença é fundamental. Muitas mulheres permanecem presas em histórias porque estão apaixonadas pelo que poderia ser, pelo potencial, pela promessa, pela fantasia de quem aquele homem talvez se torne um dia. Mas Afrodite não observa promessas. Afrodite observa a realidade, porque a realidade sempre revela mais do que a esperança. E quando uma mulher aprende isso, algo muda profundamente dentro dela. Ela para de perseguir sinais escondidos, para de analisar migalhas emocionais, para de transformar pequenos gestos em provas gigantescas de amor e começa a observar aquilo que realmente importa: a presença, a intenção, a constância, o investimento emocional. Afrodite diria: um homem apaixonado não faz a mulher viver apenas de expectativa. Ele cria experiências, ele cria aproximação, ele cria espaço para que a conexão exista no mundo real. E essa verdade muda tudo, porque muitas mulheres estão procurando provas de amor, quando deveriam estar observando evidências. Evidências são concretas. Evidências aparecem nas atitudes. Evidências aparecem na forma como alguém ocupa espaço na sua vida. A mulher que entende isso deixa de viver ansiosa tentando descobrir sentimentos. Ela começa a observar comportamentos, e é nesse momento que ela recupera seu poder. Porque deixa de perguntar: o que ele sente por mim? E começa a perguntar: como ele me faz sentir através da forma como me trata? E essa pergunta costuma revelar muito mais do que qualquer declaração. Afrodite diria que existe um erro que faz muitas mulheres sofrerem por anos. Elas observam o homem, mas deixam de observar a si mesmas. Prestam atenção em cada movimento dele, em cada mensagem, em cada silêncio, em cada aproximação, em cada afastamento. E aos poucos, a vida emocional delas passa a girar em torno dele. Mas uma mulher consciente entende algo fundamental. O amor não é apenas sobre quem está diante de você. O amor também é sobre aquilo que você aceita, sobre aquilo que você tolera, sobre aquilo que você chama de amor. Porque uma mulher pode encontrar um homem apaixonado e ainda assim sofrer, se ela não reconhecer o próprio valor, se ela continuar aceitando menos do que merece, se continuar confundindo esforço unilateral com conexão. Afrodite não ensina apenas a reconhecer um homem apaixonado. Ela ensina a reconhecer quando uma mulher está se abandonando. Porque esse é o ponto que muda tudo. Uma mulher emocionalmente madura não fica obcecada tentando descobrir sentimentos escondidos. Ela observa a realidade. Observa a qualidade da presença. Observa a coerência entre palavras e atitudes. Observa se aquilo que recebe faz bem ao seu coração. E isso transforma completamente a forma como ela se relaciona. Porque ela deixa de viver esperando ser escolhida. E passa a escolher também. Passa a se observar. Passa a discernir. Passa a reconhecer o que merece permanecer na sua vida. Afrodite diria que o amor verdadeiro não diminui uma mulher. Não a deixa permanentemente ansiosa. Não a faz viver em estado constante de dúvida. Não exige que ela implore por atenção. Não exige que ela negocie sua dignidade para permanecer. Quando existe amor, existe construção. Existe movimento. Existe intenção. Existe presença. E quando não existe, a mulher precisa ter coragem para enxergar a verdade. Mesmo quando a verdade não é aquela que gostaria de ouvir. Porque uma mulher conectada com seu valor não se alimenta de promessas. Ela observa fatos. Não se apega ao potencial. Observa a realidade. Não se apaixona apenas pelo que alguém diz sentir. Observa o que alguém faz com aquilo que sente. E é justamente aqui que muitas mulheres recuperam sua paz. Quando deixam de tentar convencer alguém a amá-las e começam a observar quem realmente está disposto a construir algo ao lado delas. Afrodite olha para você e lembra: o comportamento de um homem apaixonado importa. Mas ainda mais importante é o comportamento da mulher que conhece o próprio valor. Porque essa mulher não corre atrás de evidências de amor. Ela reconhece quando elas estão presentes e também reconhece quando não estão. E essa consciência a protege de transformar esperança em prisão emocional. Afrodite olha para você e então revela uma verdade simples. O amor nunca foi tão complicado quanto fizeram você acreditar. As pessoas complicam. Os medos complicam. As feridas complicam. Mas o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se expressar. Sempre encontra uma forma de se mover. Sempre encontra uma forma de ocupar espaço na realidade. Por isso, pare de procurar sentimentos escondidos. Observe comportamentos. Pare de viver tentando interpretar cada silêncio. Observe presença. Pare de alimentar dúvidas que consomem sua paz. Observe aquilo que é concreto. Porque a mulher que conhece seu valor não vive presa à esperança. Ela vive conectada à verdade. E a verdade sempre deixa sinais.
Afrodite diria: se um homem está apaixonado, você não precisará construir uma história inteira para justificar a ausência dele. Você não precisará transformar migalhas em provas de amor. Você não precisará convencer seu coração a acreditar em algo que os fatos não sustentam. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser visível, precisa ser percebido, precisa existir além da imaginação. E quando uma mulher compreende isso, algo muda profundamente dentro dela. Ela para de correr atrás de respostas, para de perseguir certezas, para de viver tentando entrar no coração de quem não abre espaço para ela, e começa a ocupar o próprio lugar, o lugar da mulher que sabe o que merece, o lugar da mulher que reconhece quando existe reciprocidade, o lugar da mulher que não negocia sua dignidade para receber atenção. Afrodite não quer que você se torne especialista em decifrar homens. Ela quer que você se torne especialista em reconhecer seu próprio valor. Porque quando isso acontece, você deixa de aceitar qualquer demonstração de interesse como amor e passa a reconhecer a diferença entre quem gosta da sua presença e quem está disposto a construir uma vida ao seu lado. Essa é a diferença, e essa diferença muda destinos. Então guarde esta verdade no seu coração. Um homem apaixonado pode ter medos, pode ter imperfeições, pode ter dificuldades, mas ele encontra maneiras de demonstrar a importância da mulher que ama. E a mulher consciente não se perde em promessas. Ela observa atitudes, não se alimenta de expectativas. Ela observa a realidade, não vive de palavras. Ela observa a presença. Porque onde existe amor verdadeiro, existe movimento, existe intenção, existe investimento, existe verdade. E quando estiver pronta, siga seu caminho em paz. Porque a mulher que compreendeu esta mensagem hoje já não vive tentando descobrir o que um homem sente. Ela observa como ele age e confia naquilo que vê.